O que você está fazendo hoje para gerar uma experiência para o seu cliente? Como sua marca está sendo reconhecida no mercado? Está sendo boa ou ruim? Yeah. 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 Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Estrutura Cast. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para não perder mais nenhum conteúdo. Pessoal, todo sábado às 14 horas, hein? Não perca conteúdo um melhor que o outro. Bora pra cima, hein? O tema de hoje é como gerar experiências para o seu cliente. E para nos ajudar nessa missão, trouxemos um time forte aí. O setor financeiro da Estrutura Gesso e o setor de logística. Seja bem-vindo, Jefferson, e minha queridíssima, lindíssima e amada Silvia. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. Demorou, mas trouxe ali o time. Isso aí. Top demais. Tá bom, eu vou te desculpar por isso, por não ter sido a primeira. Ai. Mas eu tô muito honrada de estar aqui com vocês hoje, né? Trazendo as premissas da Estrutura Gesso pra gente conversar. E são 4 anos aí que a gente tá nessa caminhada e tenho certeza que nesses 4 anos muitos de nós, né, já desenvolveram, já aprenderam muita coisa. O mais novinho aqui, o Jefferson, que entrou agora. Mas tenho certeza que a gente vai desenvolver um papo bem legal. Que massa. Também quero agradecer, né? A gente tá sempre nos bastidores, ajudando, auxiliando. Aí agora tô sendo entrevistado, né? É uma alegria muito grande, né? Estar com vocês aqui. A gente tá no início aí da minha jornada dentro da empresa também, né? Podendo usufruir também, contar com um pouco da minha experiência, do que eu já vivenciei lá fora, para poder auxiliar dentro da empresa, né? Show. E com isso acrescentar e crescer, agregar mais ainda na empresa. Galera, assim, ó, pra quem não sabe, a Silvia é minha esposa, estamos casados há... Ixi, se eu errar a data agora, eu apanho. Agora, fala. Há quase 15 anos já. Há quase 15 anos. Não fez, né? Eu não vou nem perguntar a data, gente, porque ele não vai lembrar, mas enfim. Tá bom. Eu sei que eu Tá certo. conheci ela e beijei essa boca linda no dia 9 de outubro de 2009. Então, tô sabendo. Experiência que foi inesquecível, porque Olha senão eu só. não lembrava. Olha aí, Já ó. começamos bem aqui. Ponto pra mim. Tava na colinha, Não, tava na colinha. Fica quieto, Mike. Galera, e o Jefferson, eu conheci ele já faz alguns anos, não lembro a data, mas faz Tu não lembrou? uns Né? 12 anos, eu acho, mais ou menos. Ah, vai ficar triste, Jefferson. Ele é muito emotivo. Ainda bem que eu não durmo contigo, Jefferson. Ali tem perigo de eu dormir no sofá. Contigo tá tranquilo. Não, mas já faz bastante tempo já. Faz. Faz. E uma das experiências que eu tive com o Jefferson foi na igreja, né? Então a gente se conheceu, foi algo bem legal, assim, tanto que eu trouxe ele pra família como compadre. Foi muito bom. Pessoas boas, assim, a gente sempre tenta trazer, né, por perto, né? Pra estar sempre montando um time. E o Jefferson teve uma situação, né? Ele sempre evoluiu no mundo profissional dele. E sempre buscando conhecimento e tal, e ele estava em algumas empresas que ele conseguia demonstrar isso, né? Empresas multinacionais, né? Sim. Foi algo bem bacana, assim, e eu pude acompanhar isso, né? Porque a gente se conheceu, ainda tu estava como é que é o nome? Na Consul. Na né? Embraco. Embraco, isso. E ali tu desenvolveu muitas coisas, eu via, né? Poxa, eu fiz isso aqui e tal, e começa a aplicar no negócio. E eu comecei ainda não tinha empresa nessa época, né? E eu comecei a ver, nossa, o Jefferson tem um potencial gigante, cara. E isso foi vindo, né? A gente sempre comentava isso. E o Michael não foi diferente. Quando passou pela minha vida que eu vi aquilo dali, eu falei, vem pra cá, é nóis, vamos andar junto. Só um adendo, né? O Maicon foi uma descoberta minha. Foi. Lá no comecinho, quando a gente foi. iniciou a Tu empresa. só se intrometeu no Tu meio. se Na meteu. verdade. Só se intrometeu. Na verdade, tá certo. Não, porque tu já conhecia ele, mas assim, quando a gente decidiu realmente, né, começar a Estrutura Gesso, foi, Isso. tipo assim, a gente já tava porque a gente conversando. não chama como sócio, né? Era Isso, mais ou isso menos mesmo. isso. E o Jefferson, ele tem uma habilidade de gerenciamento e tal, bem grande, assim, né? E claro que a gente aproveitou isso.
Então a gente buscou ele lá onde ele estava na empresa dele e resolveu agregar o nosso time de Pagamos milhões pra ele sair de lá. Foi uma- nova contratação do a Corinthians. proposta de milhões. Nova contratação do Manchester United. É, Barcelona. Então, essa é a nossa equipe que faz com que a estrutura Gesso funcione, né? Logística, financeiro, Comercial. vendas, o que mais? ideias, tudo que milhão de tem coisas. dali, né? E daqui saem todas as ideias para eles fazerem a construção de tudo isso. Isso né? mesmo. Na verdade, vocês dois são a base, né? A gente aprende muito com vocês no nosso dia a dia e traz isso para o nosso ramo, né? Para as nossas atividades aqui dentro. Então, muito do que a gente sabe hoje, se tratando de estrutura gesso, vem de vocês, né? Pois é. Com certeza. Até para poder facilitar nosso trabalho, né? A gente precisa muito mais, em alguns momentos de vocês, né? Do que vocês conhecem, para que a gente possa até facilitar nosso trabalho. Às vezes, em vez de levar 3, 4 dias para fazer alguma coisa, a gente consegue diminuir muito mais o tempo Pra de meia hora, execução, mais ou né? menos. É verdade. Um dos verdade. fortes da nossa empresa hoje é trazer a entrega o mais rápido possível. Isso. O cliente entrou, ele precisa resolver que ele tem que ter um forro na casa dele. Então, ele agendou tal dia vai ser executado. Essa é a nossa missão. Né? E para isso, a gente está com esse time incrível aí. Uhum. Maicon, nossa missão hoje nesse podcast é trazer experiências memoráveis, Show. certo? Isso. Então, como que a gente faz, né, no nosso atendimento? Porque o inicial ali da experiência sempre vai ser o atendimento, né? É o diferencial nosso, né? Nosso diferencial. E como que faz? E manda aí a braba aí. Cara, quem me conhece sabe que eu sou um cara fechado, sou um cara meio tímido, mas eu quando vou falar com um cliente, sim, é totalmente diferente, né? Vocês já acompanham aí, sabe como é que é. Mas eu acho que o primeiro passo, assim, para assim, conquistar o cliente é ser um cara, qual que é a palavra, assim... Porque, na verdade, eu perco minha timidez, aí eu me entroso com o cliente de um jeito, assim, que ele se sente seguro comigo, sabe? Ele se abre, eu dou as ideias, então fica muito mais fácil, assim, de lidar com ele. Eu vejo quando a gente vai atender junto, né, o cliente, que tu tem um conhecimento muito grande do que tu tá falando, Isso né? mesmo. Vai lá e atender, eu preciso colocar forro, mas aí tu já vê todos os itens, às vezes até me passa despercebido, tá? É o que vai dar problema, né? Exatamente, Sim. esse é o detalhe. Uhum. Eu tô vendo, tem uma viga ali que tem que passar, só que a viga da ponta é da mesma altura da do meio. Aí dá Daí o problema. forro não passa, tem que descer a testinha. Isso eu aprendi com ele. Mas muito das vezes eu vendi o forro liso e chegava lá, tinha que botar a testa. Esquece o material, Olha, transtorno. não vê o que precisa de andaime. O Michael ele é muito especialista nisso ali, né? E para construir esse time da estrutura, a gente tenta trazer esses fundamentos nossos, Passando né? por eles, né? Passando para eles. A Silvia hoje é o nosso comercial, né? A gente já teve outros ali, mas foi indo, a gente hoje está só com ela de atendente. Silvia, como que tu faz para trazer a primeira experiência que tu aponta ali o cliente vem, ele vai sempre estar entrando em contato contigo primeiro. Como que tu faz para trazer a melhor experiência para o cliente ali, nesse primeiro contato? No primeiro contato é a resposta rápida, né? Porque ninguém hoje quer entrar em contato com uma empresa e esperar para ser respondido, né? A gente tenta fazer o nosso melhor, responder de forma mais rápida o cliente. E uma das coisas que eu aprendi é que quando tu tá atendendo o cliente, você tem que ouvir mais e falar menos. O que pra mim é um pouquinho difícil. Porque quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos. Sério? Mas é uma questão de construção mesmo, né? Então eu tô aprendendo a lidar com essas situações. De ouvir e fazer mais perguntas pro cliente. Então, de primeira, assim, seria o atendimento rápido. O cliente entrou em contato, a gente tem, né, por padrão da empresa, enviar uma mensagem automática, né? Uma mensagem automática de recebimento. E aí, logo em seguida que essa mensagem entra, eu já faço os primeiros questionamentos ali, né? Nome, localização, o que precisa, e aí eu inicio o atendimento. Mas o principal é não demorar para responder o cliente quando ele entra em contato. Isso é muito importante, porque às vezes o que ele quer resolver, por mais simples que seja, né? O que ele quer
é receber na hora. Isso. E muitas empresas, quando ela começa a crescer, não sei se vocês vão concordar comigo, e começa a ter uma demanda muito alta, ele não tem um time comercial estruturado, ele não tem um atendimento estruturado, né? Então tu manda mensagem, o cara tá lá em qualquer outro lugar, seja qualquer outro setor, menos atendendo o cliente. É. Baixa qualidade, né? Baixo. E fora até para definições, né? Dependendo do que tu tá buscando naquele momento, tu precisa de uma resposta rápida. Então muitas vezes acontece aqui dentro da empresa. A gente vai definir alguma obra, precisa executar, precisa de um material e a gente mesmo se torna também clientes de outros fornecedores. Então a gente precisa de uma resposta, vamos dizer assim, urgente. Muitas das vezes uns fornecedores não mandam, outros mandam mais rápido, então a gente vê essa diferença também em alguns momentos. Né? Então para nós influencia bastante também essa questão. Uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente é que do outro lado tem um ser humano. O ser humano que ele tá aflito, ele tá com um problema, ele precisa ser resolvido, né? Então se a gente só se pôr no lugar dele, a gente já vai melhorar nosso atendimento. Já começa por aí, né? Então veja só, hoje, por exemplo, vem um senhorzinho, entrou na loja, aí ele tinha um problema de fechar uma janela lá. Ele veio com a ideia dele, entregou a ideia dele ali, né? Mas antes disso, já vem, oi, tudo bem, bom dia, o senhor quer um café, tal, experiência, né? É o primeiro contato que faz, como é que é o amor à primeira vista lá, como é que se fala? Os segundos a primeira impressão que é que fica. que vai conquistar, né? Então o que ele quer? Ele precisa que alguém atenda ele. Esse é o primeiro impacto. E é engraçado porque assim, ó, não é só pessoalmente. A gente agora tá recebendo mais clientes aqui na loja. Mas o nosso principal atendimento é pelo WhatsApp. Então, por exemplo, tem alguns, né, fornecedores, como o Jefferson falou, que a gente também vive na pele isso, né? Tu manda mensagem, o que tu quer? O que tu precisa? Tipo assim... Meu Deus, dá uma raiva. Nem bom dia não dá. Não, às vezes nenhum bom dia não responde. Eu tenho que me policiar muito nisso, porque... O cliente é o primeiro contato dele contigo. Você já pode ter atendido 10 na frente dele. Só que é ele que tá te mandando mensagem. Cada pessoa individualmente, né? E cada um tem seu tempo, tem a sua forma de falar. Então, às vezes, com um cliente eu sou muito acelerada porque ele pega rápido as coisas. Aí com outro cliente, às vezes, né? Uma pessoa que não entende nada de gesso. Tu já tem que ir no passo a passo ali, minuciosamente, explicando tudo, detalhadamente, bem devagarzinho. Tem cliente que não adianta tu mandar uma mensagem de texto, que tu tem que gravar um áudio. E aí tudo isso tu vai pegando conforme tu vai conversando com ele, tu vai recebendo as informações dele, entendeu? E tem cliente que também não gosta de te responder essas perguntas, né? Ele é muito prático, tipo assim, preciso disso, disso, disso. Ele não quer ficar ali, pra quando? Não, é rápido, é prático, é na hora. Então tu tem que saber, o vendedor no caso, né, no nosso caso, tem que saber o feeling de cada cliente individual, de como tratar cada um em específico, no caso. Somos solucionadores de problemas, então a gente tem que ser flexível. O cara entrou em contato ali, tu tem que pelo menos identificar o que ele quer. Esse é o primeiro problema a se resolver. Identificar o que ele quer. Né? Então, conseguiu identificar, aí vem, a gente tem um padrão aqui de funil de vendas, né? Ele vem, vai ser texto. Se o cara responde texto, continua no texto. Manda um áudio para testar. Se o cara manda o áudio, continua no áudio. Assim vai gerando uma experiência de atendimento. Né? Isso funciona muito bem. Né? Porque o primordial da venda é a conexão. Se tu não conectou com o cara, não adianta. Pode abandonar pode abandonar. Entendeu? Ele mesmo vai te abandonar. Se não deu conexão, pode esquecer. Isso pega muito, como a Silvia falou, né? Acho que é de cliente para cliente. Porque, cara, não tem. Tu vai tentar atender ele de uma forma, às vezes ele te recebe de outra, é pancada. Aí já aconteceu, teve cliente que veio aqui, a gente tenta às vezes ser amigável, o cara já é mais sério, aí tu se mantém. Básico, né? Verdade. Muitas vezes, já aconteceu aqui na loja de eu atender clientes também, que às vezes a gente vai com uma... Eu vejo assim, a gente tenta ser o mais simpático possível, mas o cliente mesmo às vezes não recebe essa simpatia toda. A gente tenta ser o mais amigável, o mais... Talvez até mais simples, mas o quê? É para que também o cliente não se sinta num lugar, que o cara não olha atravessado, alguma coisa assim. Só que tem muitas vezes que até o próprio cliente, não sei se por outras experiências... que muita coisa influencia também, né? E aí ele fica, tipo assim, pelo menos naquele primeiro contato ele já fica mais fechado.
É claro que daí tu tem que manter, vamos dizer assim, mudar um pouco a estratégia de como abordar, mas já teve situações que daí, tipo, num primeiro momento já teve cliente que veio aqui e ficou assim, mas na segunda vez já veio e já cumprimenta e já vem, pô, legal, pô, eu fiz aquele negócio e deu certo. Porque tu gerou uma experiência Legal, boa pra ele no É, primeiro isso contato. verdade. É isso aí. Aham. Já teve casos que nem que nem você falou ali do senhor que teve hoje na loja. Tá só reformulando, tá? Você não, né? Patrão. Era só o que faltava. Eu amo meu patrão. Chefinho. O senhor, tá? O senhor. pra ti. Chefinho. Aí, assim, ó, até mesmo, não só experiências ruins da parte, né, do cliente ali, dele ter absorvido, às vezes ele tá tendo um dia ruim e tal, não sei o quê. Só que tem, às vezes, o temperamento do cliente, né, que é desse jeito, né. Teve uma vez que o cliente estava ali e ele era muito não sei se posso dizer essa palavra, mas boçal, né. Ele era muito eu sou, na borracha, né. O que era? Ele chegou ali, ele entregou o projeto, não, vamos fechar, beleza. Aí eu tava explicando pra ele como que seria feito. Não, a gente vai fazer e tal, assim, não sei o que, tentando passar a parte técnica pra ele se sentir seguro, como a gente já faz com outros clientes. Aí ele falou assim, não quero saber como é que tu vai fazer. Eu quero saber quando tu vai fazer e pronto, o resto ali é contigo. Cara, ali, assim, eu engoli o sapo, né? Não, tudo bem, já entendi o que ele quer, então tá, segunda-feira vai estar pronto. Pronto, é assim que funciona, então é assim que vai fazer. Se ele quer agilidade, é agilidade que a gente trabalha. A gente tem que ser flexível, Tem que né? saber entender. Tem que engolir, às vezes, descer do salto, né? Sair do ego ali, baixar um pouco o nosso que ego pra conseguir resolver ali. É engraçado, mas a gente, como vendedor, a gente tem que ser várias personalidades. Pra conectar com aquela que tá ali na tua exatamente. frente no momento. De manhã cedo, tu atende um cliente que é só sorrisos. Aquele que já acorda de manhã cedo, bom dia, entendeu? Manda E figurinha. se tu não tomar teu cafezinho, tu não tá num bom dia ainda. Mas tu tem que atender aquele cliente com um bom dia. E aí chega de tarde, que tu tá elétrica, vem um cliente lá e tipo, cara fechada. Então tu tem que entrar na vibe do cliente, não adianta. Pra tu gerar essa experiência nele boa. A tua experiência não importa, né? O que exatamente. importa é a experiência dele, né? Quando ele entra no teu estabelecimento. Estamos pra servir, né? Apesar que também depende como geralmente, se tu quer atender de uma forma boa o cliente, muitas das vezes aquela forma com que tu acha que não tá legal é aquela que ele se identificou. É verdade. E aí o cliente, pô, aí tu vai descobrir depois, ou às vezes alguém vai falar, o cara te indicou, pô, o cara me indicou, eu achei que o atendimento ia ser do péssimo. Às vezes não. tu não gosta do teu atendimento. E aí o cara, tipo assim, pra ele tá bom. Então, é isso aí. Tu tem que saber identificar o feeling, ter o feeling ali de identificar, né, a personalidade de cada cliente. Pra tu se moldar, né? E olha só como é legal. Essa parte de tu tá atendendo tanto no telefone como no presencial, né? Teve uma história uma vez que um dos primeiros clientes estava eu e a Silvia só no negócio. O cliente entrou em contato e a Silvia ali atendendo como se fosse hoje, né? O nosso atendimento era dela, olá, tudo bem? Só que na época era Milcar Gesso, né? Seja bem-vindo a Milcar Gesso, não sei o que e tal, não sei o que. Ele achou que era uma empresa tão grande que quando chegou eu lá com o Celta, cheio de placa, de chinelo e, né? Ele olhou assim, nossa, achei que ia vir uma caminhonete, não sei o que e tal, porque daí a gente já tinha o padrão de mandar documento, não sei o que e tal. Dele, poxa, achei que ia chegar uma... Não, é que eu tô começando agora e não sei o que e tal. Daí a gente entregou ali, eu fiquei até de noite ali pra entregar aquilo. Daí ele se sentiu confiante, né? No primeiro em contato que ele me viu, ele falou, cara, esse cara não vai nem entregar esse negócio aqui. Talvez se fosse presencial, porque esse foi um atendimento online, né? Isso. Todos os nossos atendimentos na época eram online. Então, talvez se fosse um atendimento presencial, que o cara chegasse na empresa, né? Se tivesse e visse lá um Celtinha com uma carretinha contrataria. emprestada do Maico ainda vai entregar as peças, talvez não contrataria, entendeu? Não, na verdade lá nem não tinha carretinha, era só Não se conhecia. Era só o Celta. Era só o É. Celta. Cheguei Então, lá é isso aí. arrastando tudo. Mas é isso aí, tipo, a impressão que tu passaria, né? Mas quando teve o contato lá e ele viu como que eu tava trabalhando, que era algo bem feitinho e tal, o cuidado, dali foi pro outra casa dele, dali foi pra filha dele, filha não, foi pro sobrinho, daí foi pra irmã que indicou outro, né? E foi, cara, hoje a gente faz até pro chefe dele lá, o apartamento do chefe. E tá sendo assim, né, a experiência que a gente gerou, ele identificou o que ele queria e a gente tá entregando.
Então, muito importante é tu, pelo menos, identificar o que o cliente quer para gerar a melhor experiência através daquilo ali. Não a melhor experiência que tu quer. Ah, eu queria ser recebido, né, com fogos de artifício, tapete vermelho e tal. Às vezes o cliente só quer velocidade, não quer saber de nada. Isso é verdade. Ele só quer confiança, ele só quer... Então, esse feeling de identificar, acho que é primordial para gerar uma experiência melhor. Eu entendo também que assim, tu tem que se colocar no lugar do cliente também. Porque não adianta também tu querer atender de qualquer jeito ou achar que, vamos dizer assim, o cara vem todo espalhafatoso, como tu falou, o cara tá entendendo tudo. Mas eu acho assim, a pessoa vai atender a outra pessoa, pelo menos eu faço isso, né? Eu tento me colocar no lugar dela. Ela tem um problema. Então eu preciso solucionar um problema da melhor forma possível. E muitas das vezes até, como a gente muitas das vezes faz aqui na empresa, é o quê? Explicar da forma correta como que vai ser aplicado. Porque muitas das vezes dali tu descobre um problema ou alguma coisa que ela precisa que ela não tinha notado ainda. Não tinha, não percebia, né? Então muitas das vezes assim, a gente vai chegar, que a gente muito faz bastante aqui na empresa, né? Que é o quê? É ajudar o cliente, e muitas das vezes vem cliente autônomo aqui que está fazendo, às vezes fazendo pouco, ou fazendo em casa, montando, né, a sua estrutura ali que ele quer fazer. A gente faz muito isso de mostrar para ele como fazer da forma correta. Então muitas das vezes essa experiência de clientes que a gente foi lá e mostrou, indicou e fez como deveria de ser, isso acaba também trazendo muito para nós. Tem um cliente aqui que volta e meia tá vindo aqui direto. Porque só essa questão, e ele falou muito até do Michael, até. Tem um alemão ali que trabalha com vocês aqui, pô, ele veio aqui, me explicou um monte de coisa aqui, pô, daí eu procurei na internet, mas só que assim, na internet tinha uns negócios, mas ele me mostrou uma coisa que não tinha lá, eu não achei, eu não tava conseguindo. O detalhe, né? E É aí, o detalhe. E aí foi aquela coisa assim, como tu falou, Michael, o diferencial. É uma coisinha, às vezes, pequena, que no restante do que a gente está fazendo aqui, mas às vezes só uma pontinha faz totalmente toda a diferença e muda tudo, né? Uma coisa que funciona muito é tu não ir atrás de vender, né? Eu não tô ali para fazer a venda, tô ali para solucionar o problema. Daí às vezes a gente tá com aquela emoção de querer vender, tu começa a empurrar um monte de coisa e acaba, além de perder a venda, o cara não volta mais, não indica, então é uma porta, todo cliente novo é uma porta nova para novos negócios. Então a melhor experiência que ele tiver ali, ele vai estar abrindo outras portas, outros caminhos, né? Então, às vezes, vem um cliente aqui querendo mundos e fundos, tu pega a solução mais prática e bonita para ele, resolve o problema dele, ele fica contente e começa a indicar mais. Esse senhor que veio de manhã, por exemplo, ele veio com uma ideia de colocar uma placa que ele achava que era melhor pro lado externo. No nosso caso era a placa RU, e eu falei, não, essa aqui não funciona, vamos colocar essa aqui que é cimentícia. Só que também a cimentícia ela vai uma massa que é muito cara, né? Então se eu fosse colocando todos os itens que ele precisava ali realmente, o perfil, o parafuso, não sei o que, eu ia encarecer demais. O senhor pode fazer o seguinte, pega essa daqui, por dentro o senhor pode usar uma placa mais simples, que é a ST no nosso caso, e o senhor vai lá e compra a C3, que vai ter a mesma fórmula dessa massa, que é muito cara. O senhor utiliza ali e o senhor vai ficar perfeito. Cara, o cara já ficou feliz da vida, entende? Então, identificar qual que é o problema dele sem tentar empurrar a goela abaixo que tu quer vender. É isso aí. Né? Tu chega lá, dentro da loja de roupa, por exemplo, tu só quer olhar para ver se tem um item, só quer sentir aquele negócio ali. Aí chega e fala, tudo bem, posso te ajudar? Quem já passou por essa experiência? Quem nunca, né? Não, só tô dando uma olhadinha. Não fale isso pro Michael, porque Não, o Michael entrou na loja, loja. ele leva a loja inteira. 30% pelo menos. Isso aí. Eu já fiz a experiência de eu fazer essa pergunta também. Né? Deus é mais. De eu já trabalhar numa loja de roupa e fazer essa pergunta. Ai, gente, mas é algo que assim, ó, eu tenho experiência com vendas, né? Eu comecei com vendas, que desde cedo a gente se vira, né? Pra ganhar um troquinho. Então, eu já aprendi desde cedo a vender. Só que é aquela coisa, é difícil tu levar um não. Ainda mais uma pessoa... Então, é diferente o setor, o ramo ali, a atividade, né? Então, por exemplo, a pessoa que tá na loja, ela tá ali, ela tem que bater meta.
provavelmente, né? Principalmente quem trabalha em shopping. Bater meta. Então, ela vai com essa necessidade de realmente empurrar. Porque, tipo assim, eu preciso vender. E aí, quando tu vira a chave do que não é tu precisa, tu tem que se colocar no lugar do cliente e atender ele da forma que ele gostaria, né? Da forma que você gostaria de ser tratado, é bem mais fácil. Porque tu não vai... Sei lá, entra uma mulher lá, essa calça vai ficar linda. A mulher coloca a calça, nem entra. Tipo, não existe isso, entendeu? Como é que tu vai querer vender? Tu tem que, né, oferecer algo que ela vai se sentir bem, que ela vai gostar daquilo ali. Com certeza ela vai comprar, por mais que ela não queira. E nesse caso ali de tu entrar na loja e aí já vinha aquele vendedor, tu já vai com receio. E daí eu acredito que para esses vendedores é mais difícil. Eles têm que realmente virar essa chavinha para eles entender Mas a olha forma só, de atender. olha só uma sacada legal. Sempre vai vir, eu só tô dando uma olhadinha, não é? Sempre vai vir. Por Aí, quê? Porque o cliente ele já chega, ele não sabe o que ele quer. Entendeu? Ali quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então o que que tu faz? O cara entra ali, só tô dando uma olhadinha. No que você tá olhando? Outra pergunta. que precisa, né? Entendeu? A pergunta sempre vai te levar para um novo passo. É. Agora se tu encerra, por exemplo, se precisar de qualquer coisa eu tô aqui. Pronto, Matou acabou tua o cliente. venda. Matou? Aham. Ou então online, o cara chega assim, quanto que é? Em vez de tu pegar e matar o preço, tu pega e fala, o que que tu precisa? Tudo bem, não sei o que, e tal, então, assim, pá. Sempre tá conduzindo com outras perguntas, né? Tu vai começar a cavocar, quando tu vê que é demais, assim, que tu tá cavocando demais, tu vai ver que não vai ser coelho nenhum, aí beleza, tudo bem, aqui é o preço e tal, resolve, acaba, não perde teu tempo, né? Vou contar uma história agora que eu acho que, né, tomara que a dona não veja. Uma vez a gente foi num shopping, não vou falar o nome, aí tinha uns móveis expostos, assim, sofás e tal, e a gente reformando, né, eu olhei aquele sofá lá em casa, a nossa sala precisa de um sofá sob medida, pra gente ficar de frente pra televisão e de lado pra caber mais pessoas, então era um L sob medida. Não é L, cara. Não faz L. Não, L não, pelo L amor de não. Deus. Meio, era um negócio assim. Um meio U. Era um U. Era um negócio... Era um U. Um meio U. Então, aí precisava. E essa loja, por sinal, elas faziam móveis sob medida. Sob medida. Mas eu entrei sem saber valor nenhum, né? Eu de chinelo, A gente só tava indo comprar um sorvete só um sorvete. pras crianças. E daí, chegando lá, olhando e tal, meu, que legal, isso aqui fica top na sala, né, Silvia, não sei o que e tal. Daqui a pouco chega o vendedor, oi, tudo bem? Daí, né, Simpático. e eu queria saber o que que era aquilo ali, eu não queria só dizer não e sair fora, eu queria entender e tal, como funcionava. E ele tal, atendeu muito bem a gente e tal, ele não mediu esforços pra Isso. tentar solucionar. E Aquilo dali era um vendedor top. algo importante também, ele não julgou. Não Porque julgou. pela nossa aparência, tipo... Exatamente. E eu não sabia do valor, eu achei que tava ali nas faixas dos 6 mil, alguma coisa assim. Igual Casas Bahia. Não, 24 vezes no 800 boleto. pila. Só que tu sentava, tu via que era algo top, assim, cara. Isso aqui dura pro resto da vida, né? Madeira, não era... Não. Era um negócio muito lindo, assim. E tal, e eu falava assim, tal, mas eu preciso de uma coisa que estica. E não, a gente consegue fazer moldado e tal, não sei o que e tal. E ele foi acrescentando, e ele buscando, ele corria e tal... Mas a gente tem 3 crianças e ele não pode sujar, né? Então não pode ser desse tecido. Não, dele foi lá, pegou um mostruário, pode ser desse aqui e tal. Cara, foi incrível, assim, uma experiência muito boa. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. É Daqui a verdade. pouco veio a dona da loja. A dona da loja toda chicosa, né? Toda pampa. Chegou lá e tal, e ela começou a atender, porque era uma compra grande. Eu já vi que eu tava me metendo num buraco muito grande ali. Né, e tal, e ele começou a atender, e, não, vamos lá tomar um cafezinho, entramos na loja, olha essas cadeiras, meu, essa cadeira vai ficar incrível. Realmente, se eu tivesse dinheiro, eu comprava tudo que eu falei ali, né? Mas eu tava sem R$1 no bolso, só o dinheiro do sorvete, se tivesse ainda. Então, daqui a pouco ela começou a fazer orçamento, já tava em 12 mil e cacetado o negócio, cara, num sofá. E eu, em vez de encerrar a conversa, nossa, que legal, não, mas e aquelas cadeiras? Foi indo, cara. Eu acho que ela entendeu que eu não tinha dinheiro nenhum, cara. Porque ela fez uma pergunta checkmate. Se o senhor quiser, pode ir indo lá acertar, enquanto eu vou acertando esses detalhes aqui com a sua esposa e tal. Eu peguei e disfarcei. Tava mudando, eu acho, eles estavam renovando o estoque, daí, tipo assim, Ela tava também, jogando né? os gatilhos ali, né? Isso aqui eu não consigo, daqui Manter uma o semana eu já não valor. consigo mais. Então ela tava jogando os gatilhos dela, vendedora, né? Profissional. E daí eu falei,
Quando ela falou assim, ó, se o senhor quiser ir lá acertando, lá eu já disfarcei e falei outra coisa ali, não consegui nem sair muito bem naquela ali, porque é checkmate, é isso aí que o vendedor tem que se fazer. Né? Ele vai fazendo perguntas, quando eu ver ele, pô, já deu cheque, o cara vê que não vai comprar, já desiste. É isso ali. E foi o que ela fez. Quando ela identificou que não ia sair com ele dessa tarde, Não tinha ela já dinheiro. foi para outro lugar. E o cara ali, coitado, ficou ali fazendo planos e contas e tal, e não sei o que. Mas é que o atendimento deles foi top, porque eles investiram todas as fichas. Todas as Todas as fichas. Em nenhum momento eles desdenharam e assim, fazendo o trabalho deles. Só que a partir do momento que ela fez a pergunta checkmate que, não, realmente hoje a gente não vai comprar, quem sabe um dia, moça, a gente volta. E com certeza ia Né? comprar, Mas tivesse. se tivesse, compraria, porque a gente tava precisando, enfim. Quando ela realmente viu que não daria certo, encerrou a conversa. Só que ela encerrou não foi em nenhum momento ela foi grossa, bruta, nada. Encerrou a conversa do tipo, eles não adianta eu querer continuar, porque é perca de tempo, entendeu? E foi bem interessante, assim, a gente passar por essa experiência, porque a gente viu a forma que eles estavam atendendo. E outra, eles não vendem produto de ticket baixo. Não. É tudo ticket alto. Vai comprar uma cadeira lá, tipo, R$700. entendeu? A menor mais barata. Então a gente passou por essa experiência e foi algo que a gente trouxe pra nós, né, como vendedores. Porque hoje eu já sei identificar um cliente que ele não vai ter, entendeu? Ele não tem como comprar. Em nenhum momento a gente vai desdenhar ou vai, né, ser grossa ou Exatamente. estúpida, não. Mas a gente vai saber como, né, sair da situação, como fazer essa pergunta checkmate pro nosso cliente também. Essa experiência de pergunta, né? O vendedor ou o dono mesmo, porque às vezes a gente inicia a empresa sozinho, né? Então ele vende, ele contrata, ele faz um monte de coisa. Então ele tem que ter esse feeling, né? Fazer perguntas é a arma do cara conseguir resolver um monte de problema, né? Ele consegue, além de conduzir até onde ele quer chegar, né? Às vezes até o cliente não sabe o que ele quer e tu fazendo perguntas vai fazer ele entender o que ele quer, o caminho, encontrar o caminho dele e todo mundo ser feliz, né? E além disso, vender, né? Olha só, experiência ele não tá só na venda, tá? Ele tá depois de vender. Porque muitas vezes a gente vende, tem empresas Durante que também. vende, foi a melhor coisa do mundo. Vendeu, cadê todo mundo? Tu fica Esse é com o- BO ali. Verdade. É porque são setores, né? Por exemplo, né? Aqui o nosso setor é vendas, porque o Maicon vende, o Amilcar vende e eu vendo. E aí, depois da venda, a gente passa a bola, Vem pra mim, né? aí vai pro Jefferson. Então, ele tem que emendar esse atendimento, continuar esse atendimento, fazendo com que o cliente se sinta parte já da nossa empresa, né? E aí é que vem os BO, porque aí o Jefferson é que comanda a equipe que vai fazer a logística de tudo, a entrega da obra, a satisfação realmente do cliente com aquilo que a gente está entregando. Então, eu acho que a ponta ali, o BO sobra mais para ele. Então, ele vai poder problemas falar um pra pouquinho mais resolver. sobre isso, né? Não, sempre é uma parte principal também. Porque assim, você fazer toda a venda é uma maravilha, né? Quando você acerta, quando você consegue cativar o cliente. Mas o pós-venda, e principalmente assim, quando eu digo pós-venda, também é a questão de quando dá problema. Entendeu? Que eu acho que é o pior, na verdade. Não É é verdade. nem a questão quando assim, o pós-venda deu tudo certo, obrigado, Show. valeu, ó, um abraço, vamos, cada um segue sua vida. Quando eu precisar, eu indico vocês de novo. Não, é quando dá problema. E a gente já teve casos aqui que deram problema e aí a pessoa ainda falou, né? Poxa, foi indicação. E a gente não mediu esforços para que ela não fosse lesada de uma certa forma, mas para que ela fosse também redimida e também sentisse segurança no que a gente estava fazendo. E que eventualidades acontecem. Infelizmente, Nada a é gente perfeito, né? a gente não quer que aconteça, vamos dizer assim, alguém seja premiado. Mas acontece. Nós estamos imunes, né, de problemas. Sim, é a mesma coisa que dizer assim, hoje em dia, uma das melhores situações que se pode dizer que comprar é uma situação que é boa e talvez não dê problema, mas é um carro. Que não é para dar problema, mas dá problema. A gente vê aí, né, na TV, Rical aí, torta verdade. direito, então, mas dá problema. Só que o que acontece? A gente aqui, em algumas situações, ela fica muito evidente. Claro, a gente vai lá com todo o respeito, com todo o carinho, né, marca com o cliente, avalia também a situação, porque muitas das vezes também não é falha nossa, também é falha do cliente, Exatamente. entendeu? Então, assim, a gente precisa também ter uma tomada de decisão para a gente não chegar e dizer assim, não, é tudo falha nossa. É verdade.
Mas o importante disso é ser o mais prestativo possível, né? Porque o cliente, ele, na cabeça dele, a falha é nossa, não é dele. Só que ele precisa entender que a falha não foi nossa. Ou foi do produto, ou foi de alguma coisa, ou foi da estrutura, foi de qualquer outra coisa, menos do serviço que a gente prestou, né? Para isso, a gente tem que entrar com todo cuidado e tal, não sei o quê, né? Teve clientes assim que entraram em surto porque tinha 3 centímetros a lâmpada fora do negócio. Aí sim, uma coisa louca. A lâmpada não fio, né? Um fio. Rapaz, o que que eu faço? E me ligando 50 vezes. Cara, assim não parava. E o que que tá acontecendo? Achei que tinha caído Não, tudo. a gente achou que tinha caído forro. Sério. E daí tá. A vontade era de sentar os pés. A gente respira, pensa, tá, ela tá nervosa, vamos ver o que aconteceu. Vai lá com toda a calma. E grito, tu tem que saber lidar com aquilo ali. E por que eu não acredito? E não sei o que e tal. Tá, o que aconteceu? Ah, tá. Resolvi, passei massa e tal. Era isso? Ai, me desculpa, é porque e tal. Porque assim, experiências de outras empresas, né? Coisas ruins, então ela acha que todas as empresas são a mesma coisa. Isso influencia bastante. Influencia. Então, como que o Jefferson falou no começo ali, como que tua empresa está sendo vista? Né? Como que tua marca está sendo vista no mercado? Com problemas bons ou ruins? Isso é um grande gancho. Porque se tua empresa está sendo a resolvedora de problemas, cara, não precisa de outra coisa. Tua empresa vai voar. Agora, se tem problema e tu não resolve, cara... E desculpa, mas até essa questão que a gente falou, resolver problemas, até problemas que não são nossos também. Sim. Porque muitas das vezes já aconteceu que a gente foi lá, resolveu problemas que não era nosso, e aí o cliente ficou muito satisfeito. Até porque, poxa, eu tentei acionar outra empresa e ela não deu bola para mim. Não vieram, ou não me... Teve caso, acho que foi recente, né, que a gente teve agora, cliente que foi da noite pro dia, ela Fechou. contatou a gente, pô, vamos ter que fazer, vamos ter que correr atrás, a gente foi, conseguiu e resolveu para ela. Já teve até, recentemente também, né, Silvio, nós recebemos aqui um cliente aqui que trouxe um problema que aconteceu no forro, que rachou todo. Mas aí, o que foi? A gente forneceu para ele as placas, né? E aí ele questionou a gente, né? Por que daquilo? O que poderia acontecer? Porém, daí o que acontece? No primeiro a gente não foi reativo, né? A gente foi, conversando com ele, entendendo. Aí ele comentou, não, porque lá a parede toda tá rachada. Poxa, mas é muito... Não tem como, vamos dizer assim, a placa do forro trincar, sendo que a parede não tá trincada. Não, ela estava trincada. Ele até mostrou foto para nós, né? Isso é importante também, né? Tu entender o máximo do teu produto. O que tu tá entregando? Se tu não conhece o que tu tá entregando, tu não vai conseguir resolver o problema. Veio lá, mas não sei o que tá caindo. Nem atende o telefone porque tu não sabe resolver aquele problema. É por isso, né? Sim. Porque do outro lado também tem seres humanos. E às vezes o ser humaninho, se o ser humaninho não se preparou, não sabe do que ele tá fazendo, ele vai fugir do problema. É normal isso. Mas então, isso é um jogo. É um jogo de xadrez, vamos dizer assim, né? Tu tem que movimentar as peças certas. Se tu sabe o que tu tá entregando e tem certeza daquilo ali, primeiro que tu tem que entregar uma garantia daquilo ali, certo? Com certeza. Né? Se ele veio com o problema e tu identificou o problema e resolveu, por mais que seja teu o problema, a imagem que tá na cabeça dele vai ser a empresa mais top do mundo. Porque, infelizmente, não é comum no Brasil as empresas resolverem os problemas. É ruim, né? Mas é uma cultura, às vezes, né? Eu acho que é até uma cultura até do pessoal da empresa. Porque a empresa é formada por pessoas. Então, tu já vem de uma criação onde você evita conflitos. Por exemplo, principalmente eu odiava enfrentar alguma coisa. Tipo assim, vinha conflito pra mim, eu já espanava. E eu aprendi com eles. Tipo, Silvia, por que tu tá assim? Se tu tem que falar um não pro cliente. Eu odiava falar não pro cliente. Se o cliente vinha com 10 pedras na mão, eu ia com 15. Por quê? Porque eu não queria ouvir que eu tava errada, ou eu não queria ter que me desculpar com ele. Tipo, desculpar no sentido de... Eu não gostava, tipo, por exemplo, deu problema na obra e um problema bobo às vezes. Mas eu falo, meu Deus, como que fizeram isso? E aí agora eu tenho que ligar pro cliente, que eu tenho que reagendar com o cliente, que eu tenho que fazer isso com o cliente. E eu, tipo assim, eu tomava as dores do cliente pra mim. E aí eu ficava muito brava, tanto com a equipe aqui dentro da loja, quanto com o cliente. E aí eu aprendi, até foi, né, eles que falaram pra mim, cara, não retém.
Assim, aconteceu, ninguém tá, como é que é? Escape, né, de acontecer esse tipo de erro. Então, seja o mais clara possível com o cliente. Aconteceu o erro, liga na hora pro cliente e já fala, ó, o funcionário não veio hoje. Tu tem como ir lá buscar o funcionário doente pra trazer trabalhar? Não tem, por que tu tá retendo isso pra ti? E eu ficava muito brava, às vezes eu ficava o dia inteiro brava dentro do escritório, quando a agenda não caminhava do jeito que eu planejava. Ficava muito brava. E aí eu comecei a aprender, aí agora realmente é verdade, eu vou ligar pro cliente, vou falar, ó, infelizmente hoje o funcionário não veio, o que que eu posso fazer? Aí outras equipes, a gente tem mais equipes? Tem, só que a outra equipe, ela já está destinada para outra obra, então não tem como eu largar tudo e querer resolver o problema de todo mundo. Então esse é um dos problemas também que me afetava muito, hoje não mais, assim. Eu já consegui, tipo assim, entender que eu não posso, né, dar conta dessas situações. E aí tudo se resolve na conversa. Se o cliente não quer conversar, se o cliente não quer entender, sinto muito, não posso resolver agora, vamos dar assistência de tal forma. Mas ele tem também que estar aberto às nossas formas de resolver o problema dele. Não é sempre, tipo assim, naquele minuto, né? Ah, vem, eu quero que tu venha aqui agora. Não é assim que funciona, né? Então, a gente nunca se exime de prestar assistência, mas também tem que entender quando que a gente... Porque tem um cronograma, tem uma agenda, e é ele que cuida da agenda. Eu acho que nesse ponto, assim, acredito eu que o cliente quer uma transparência. Isso Sim. é verdade. Né? Independente que parte que for, mas ele quer uma transparência, né? Ele espera que, vamos dizer assim, o serviço que ele contratou seja feito, executado. Então, se ele não é feito, executado, o que a gente vê aqui muito é que a gente tem que pelo menos avisar antes, né? Um pouco antes, né? Então, aí muitas das vezes, quando não se avisa, o cliente vai ficar cabreiro. É a mesma coisa assim, ó. Tu vai comprar, vamos dar um exemplo do sofá, né? Tu vai comprar o sofá. Ah, eles te dão 30 dias. Tu vai ficar ansioso? Vai ficar ansioso. Só que o que acontece? Tu vai esperar os 30 dias. Porque te deram aquele prazo de 30 dias. Verdade. Agora, quando der 31 dias e ninguém te ligou, te deu uma satisfação alguma... Ó, até caiu o negócio aqui. Ele te ligou e não te deu nenhuma satisfação, o que tu vai fazer? Tu já vai ligar. Pô, cadê o meu sofá? Tu disse que era 30 dias, ó, já é 31 dias e nada. Isso acontece muito. Então, o cliente quer essa transparência, quer essa... Por mais que ele vai ficar irritado, mas também, assim, se ele comprou, se ele executou a compra, ele vai ter que esperar. Infelizmente, em alguns casos vai ter que esperar. Mas só que a questão ele quer essa transparência para quê? Para saber, não, pô, a empresa está sendo séria, tá me fornecendo informação do que está acontecendo e eu não sou aqui um bobinho aqui que estão me fazendo para trás. Então. Por mais irônico que seja, se tu só conversar, tu já resolveu 50% dos problemas. É verdade. Né? E só ressaltando o que ela falou ali de 15 pedras ali, 10 ia na minha cabeça. E por isso que é importante, cara, a gente entender como que funciona a experiência, né? Porque ela não entendendo como funcionava, ela trazia tudo pra ela. Ficava aquele gato assim, sabe? E já trazia pra quem tava do lado. Armado já. Né? Armado. Já trazia pra quem tava do lado, que já trazia, já ia fazendo um efeito cascata. Estragava o dia, assim. Né? Porque daí todo mundo fica bravo. E, cara, quanto mais tu preservar o ambiente que tu trabalha, mais fácil vai resolver as coisas. Né? Eu lembro quando teve situações, fiz um orçamento e eu não sei por que motivo, razão, circunstância, eu não vi 40 metros quadrados. Só isso, só. Esse dia. Só isso. Só um pouquinho. Porque a casa era tão grande que daí eu vi uma porta muito grande assim que dava de frente pro mato, assim, né? Uma selva ali. E eu achei que aquilo ali era o fim da casa. Mas não, ali tinha área gourmet, 40 metros quadrados. Não dava de ver o forro, né? Então a gente fez o fechamento. O cliente aceitou indicação e tal. ainda. Indicação. E daí na hora de executar, que eu fui e tal, entregando o material lá, deixando na obra, super feliz porque tinha fechado a obra. E quando eu deixei assim, eu olhei onde é que tava com isso aqui que eu não vi isso aqui tudo, cara. Aí eu entrei em contato, a sorte que a gente coloca todos os itens, né, relacionados, tudo certinho. Né? Daí não tinha o item área gourmet e não tinha. Daí um dia eu falei, olha, liguei pro cliente, eu assumi o meu erro, falei, olha, eu vim aqui fazer o orçamento, eu não vi essa área gourmet, então, né, eu não orcei ela. Duas opções, ou a gente cancela a venda, ou eu entrego o que eu orcei, né? Na verdade são 3 opções.
Ou ou fecha. eu acrescento os 40 metros quadrados. Aí eu escutei a mijada, obviamente. Toda ação tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Ela veio com as quase 15 pedras na minha cabeça. Deixei ela respirar e falei, tá, qual que você vai querer? Essa ou essa? Tá, agora já tá aí e faz. Então tá, a gente resolveu o problema e tal, né? Mas enfim, o que dava pra fazer? Entregar ali, sumir, né? Não responder, fugir. Mas aquilo dali trouxe mais outra obra, mais outra obra, mais outra obra. Porque Até a hoje gente ela é nossa resolveu. cliente. Porque a gente resolveu o problema. Mas ali ainda tava nessa transição de resolver. Porque daí a bomba foi pra Silvia, a Silvia jogou pro Michael, o Michael brigou com a Silvia, a Silvia brigou comigo. E eu não conseguia fazer mais nada. E o que eu faço? Entendeu? Mas no fim deu tudo certo, Deu graças boa. a Deus. Deu. O problema da grande maioria das equipes é que elas não conseguem ver o lado do outro, né? A experiência que o outro tá tendo. A gente sempre quer resolver o nosso problema, né? Daí por isso que a gente vai queimando os outros lados. Não, e nessa pegada aí de contexto, de briga e corre pra lá, pra depois todo mundo olhar um pro outro e dizer, meu, era tão simples, era Só só resolver. só falar. Exatamente. E acontece muito. Uhum. Às vezes tu tá nessa loucura assim de, não vou falar, ou briga um com o outro, aí depois vai ver, pô, era simplesmente, Era era só só falar. falar. Exatamente. Ó, Cara, e saber escutar, né? Porque como tu falou, ela deu uma mijada, então tu vai ter que saber escutar Isso. e se manter também, né? Porque se tu pegar, como diz, se você desse mais 15 pedrada, aí já tinha acabado com tudo também. É isso aí. Eu até vi um discurso esses dias ali, que ele tava numa entrevista e essa pessoa tava na entrevista e daí o cara queria só arrebentar ele, então jogava pedra, né? Tal, não sei o que, e o cara entregava uma flor, né? O cara tacava pedra e entregava uma flor. Eu achei esse discurso bem, né, pacífico, assim, né? Essa ideia dele. Mas realmente funciona. Se o cara vem com a pedrada até ele acabar de largar tudo aquela tensão que ele tá ali, se tu não reagir, uma hora vai acabar. Aí depois, o que vai acontecer? Tu só vai entregar ali as rosas, que nem diz ele. Tu taca a pedra, né? Ele ataca a pedra, tu entrega uma rosa, né? Que nem diz esse... É treinável isso. É treinável, porque não a gente é assim- fácil. Porque do outro lado tem o ser humaninho, que ele tem sangue de barata. Tem o Joãozinho que quer se levantar. Graças a Deus existem os temperamentos ali, né? O meu era bem pacífico, Sempre foi. sempre foi. O da Silvia É engraçado, né? Porque vocês dois, né? Muito pacíficos os dois. Muito treino, né? No começo eu estourava bastante, né? Eu não acho. Eu Não, mas acho. Estourava. mas era um estouro interno. Não, Ele não, estourava e era fechava. Então. era aquele estouro igual eu, tipo assim, não que a gente Segurava pra mim, sim. guardava, entendeu? Ia guardando e aguardando, daí estourava lá, né? Ou pra mulher, né? Eu estourava pra Em mulher. casa, Entendeu? entendeu? É diferente. Mas hoje mudou bastante. Mudou, É legal isso, porque daí quando todo mundo entende o jogo, começa a alavancar mais rápido. Começa a ter velocidade e tal. Sai daquela... Tudo começa com o eucentrismo, né? Eu não tô bem. Só que tu não olha que o cara também não tá bem, tu não olha que o outro não tá bem, sim, daí por isso que estoura, né? É um monte de bombas assim, né? Encostou uma na outra, explodiu tudo. Né? Mas voltando agora para a experiência, né? Um dos exemplos ali que muitas empresas copiam, né, é da Disney. Não sei se vocês sabem, mas tem até cursos ali que demonstram, né, esse atendimento Disney. É um padrão já virou um padrão. O jeito Disney de... O jeito Disney de atender. O que acontece? O cara tem milhões de pessoas ali para ir para atração, para o brinquedo. Isso gera uma fila gigante, né? A gente passou por isso lá no Beto Carreiro. Lá. E isso é ruim, né? Porque tu fica cansado, não sei o que, tu quer ir logo no negócio. E eles viram que se eles colocassem um personagem indo, né, de fila em fila, brincando com a criança, porque daí tem criança, eles estão chorando, desesperados, porque eles querem ir do brinquedo, e o personagem indo brincando já relaxa. Então a experiência muda totalmente ali, né, com algo que tu entrega, que é uma dor na hora ali, né, um negócio que tu resolve rápido ali, porque a experiência é entregar o que é relevante para o cliente na hora, né? Na hora ali de quem tá na fila é ficar calmo, as crianças calmas, então olha como né, uma coisa simples, né? Às vezes ali é só escutar o cara, mas às vezes tu pode fazer algo mais. Por exemplo, na barbearia, o barbeiro, por exemplo, tem muito cliente empresário. Empresário hoje que tá começando, por exemplo, não tem tempo nenhum, nem de cortar cabelo. E realmente, eu já fiquei 2 ou 3 meses sem cortar o cabelo porque não tinha tempo. Tu sai cedo e chega tarde e não consegue. Só que o cara, sabendo disso,
O barbeiro sabendo disso, ele sabe que o cara já não vem ali há mais de um mês, é uma ligação. Tudo bem, cara, olha só. Cara, eu programei aqui um horário pra ti depois do horário. O que tu acha? Tu acha que o cara ia cortar o cabelo com outra pessoa? Será que ele não ia trazer uns 4, 5 a mais ali pro coisa? Um atendimento exclusivo, que não vai demandar nada. Sabe? Uma ligação. Uma agenda, né? Uma agenda. Quão feliz a gente já ficou de chegar aqui no escritório, ter um vinho, né? Né? Ter não sei o que, de presente, de fornecedor, de não sei o que. Cara, um mimo. Uma coisinha que não, pra ti, não, né? Pra empresa em si, não vai valer muito. Mas pra quem tá recebendo, cara, gera uma reciprocidade gigante. Cara, eu não vou nem olhar quanto fornecedor, vou comprar só desse. Sim. Né? É verdade. Uma visita também, né? Uma visita, um parabéns, algo que faça com que o cliente seja importante, né? Se sinta. Se sinta importante, né? Então, é isso que tem que buscar sempre, né? Eu tive uma experiência, hoje até aconteceu, bem engraçado até. Mas eu acho, entra bem no que a gente está falando aqui sobre experiência de cliente, né? Eu fui numa loja até comprar um produto que a gente precisava para uma obra, né? E aí nessa loja eu questionei se haveria mais, né? E há outras lojas até em Joinville, né? E aí a pessoa disse, é provável que tenha. Tipo... Morreu pela casca aí. Não, então, tipo, o que aconteceu? Eu peguei e comprei o produto que eu queria, até porque a gente necessitava, O que e ele tinha. tinha, né? Mas eu precisava de mais. E aí eu perguntei se ele tinha estoque e tal, só que ele pegou e falou, não, estoque não tem. E aí eu questionei, né? Se haveria em outras lojas, se ele poderia, a gente talvez pagar aqui para recolher nas outras lojas. Não pode e tal. Não, beleza. Não questionei, não entrei em contenda, nada, assim, tranquilo. Aí fui numa outra loja de Joinville. Aí eu já fui direto, né? Entrei, ninguém me atendeu, mas já fui direto na onde que eu queria, porque eu sabia que era o local. Fui lá, comecei a contar as peças que eu precisava. Tinha uma quantidade. E aí a moça veio, né? Você precisava de ajuda e tal. Aí eu peguei e falei, preciso desse material, mas tá faltando mais duas, eu precisava. Aí a pessoa que cuida do setor falou assim, não, é para ter mais duas no estoque. Aí a menina que veio me atender, pegou e foi lá no estoque pegar essas peças. Aí, tranquilo. Só que nisso a mulher, olha só, que eu acho que daí foi a parte legal, assim. A moça veio pra mim assim, poxa, você é de empresa? Eu disse, isso, faz o seguinte, se tu precisar, anota o telefone da loja, aí pede pra falar com o gerente, quando tu precisar, a gente não tem sempre uma quantidade grande, mas o que acontece? Como é dividido em todas as lojas, a gente pode pedir para que tragam para cá. E a gente pede em nome da tua empresa, e aí tu não precisa... Olha, eu acho que o bacana que ela falou foi o seguinte, o senhor não precisa ficar correndo atrás em outras lojas para pesquisar ou procurar. Você pode vir aqui, já vai estar Já aqui pega. separado aqui. Pô, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Aí eu vim para cá, para a loja, e fiquei pensando, pô, que diferença, como é que é, né? É você às vezes não dar bola para uma situação e mínima, né? Tipo, hoje eu tô comprando, vamos dizer, um material que talvez seja irrisório, vamos dar em uns 100 reais. Só que amanhã eu posso estar comprando um material muito grande. E eu aprendi também, eu acabei fazendo cursos de venda, né? Que todo cliente é um potencial comprador. Então hoje tu atende ele muito bem gastando R$2, Pouquinho, R$5, né? daqui a pouco ele pode estar gastando 100, 200 ou até R$5.000. Então a gente vê muito aqui na loja também que isso acontece. E essa experiência assim foi até, se encaixou até com o tema até, e eu fiquei matutando isso, né? Até a gente conversou antes de entrar no E olha só, podcast, né? e essas experiências, cara, geram novos serviços. Pensando nesse ponto de resolver problema do nosso cliente, né, que antes a gente começou com aparelho 3D, mas daí eu chegava na obra, eu olhava lá que não tinha pintura, não tinha forro, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. Olha a oportunidade de entregar tudo isso, né? A gente começou então com drywall, daí, poxa, por que não entregar pintura? Porque daí o cliente fecha hoje com drywall, amanhã ele tem que ir atrás do pintor. Aí ele tem que cobrar o pintor, que o pintor não veio, eu não sei o que, o eletricista, papapá. Falei, vamos juntar tudo e entregar um serviço completo. Por quê? Qual que é o negócio? É o cliente ficar ter a maior comodidade possível. Ele resolver com uma pessoa, tratar com uma empresa, no caso, e resolver o problema dele.
Claro que isso tem preço, né? Não adianta pegar o nosso orçamento e comparar direto com o pintor. O cara vai ser muito mais barato. Mas o que a gente entrega é a qualidade, a garantia de que vai ser feito, que é muito importante, verdade. né? Uhum. Porque o profissional lá às vezes tem um problema, não consegue continuar a obra, a gente tem que contratar o outro e entregar, mesmo que a gente já pagou aquele outro profissional. A empresa tem um peso diferente, né? As peso. pessoas às vezes não levam em consideração esse peso que uma empresa tem, um CNPJ tem de um autônomo, né? Um autônomo, o filho dele ficou doente, ele vai te deixar na mão, porque ele vai priorizar o filho dele, ele vai ter que ficar com o filho dele, não tem mais ninguém que possa socorrer, entendeu? A maioria é assim. A mulher precisou ou precisou fazer qualquer outra coisa que é só ele que tem que fazer, ele não tem uma equipe para mandar para a obra para ele fazer aquela coisa que ele precisa fazer. Então, nós não, a gente trabalha com equipes, né? Então, se uma não pôde cumprir, né? Se um dos pintores não pôde fazer, a gente vai ter que colocar outro para entregar, o que já aconteceu, né? Muitas vezes. Principalmente como falou também, né? A questão da garantia também, né? Garantia. Porque nós como empresa podemos dar uma garantia e até, como você falou, ir lá e o pintor fazer, ou o eletricista refazer o que foi feito de errado. Agora, se o autônomo em algum momento não quiser retornar, não quiser fazer, ou aquele que foi contratado, também pesa bastante. A gente já pegou algumas situações, porque é difícil da gente lidar também, porque assim, ó, tu começa a atender e aí tu entende a dor do cliente. Só que ele também tem que entender teu lado. Por exemplo, eu vou fechar com vocês, mas eu não vou dar entrada porque o outro passou a perna. Tá? Mas assim, aí tu tem que saber explicar pra ele, né? Tá, tudo bem, né? A gente é uma empresa, a gente dá garantia, a gente faz o contrato, tem ordem de serviço, tem um orçamento prévio, o senhor vai aprovar o orçamento, eu vou mandar pra gerência, a gerência que vai dar continuidade. Então, tipo, a gente trabalha com setores, a gente trabalha com agenda e com profissionais qualificados pra fazer tudo que a gente faz. E aí, tipo, não vou dar entrada. Desculpa, mas não tem como, porque pra gente manter essa estrutura com essa qualidade, não tem como. A gente precisa de uma entrada. Então, é a forma que a gente trabalha hoje. Então, a gente pode até entender o que acontece. A gente entende o que acontece normalmente hoje no mercado com as pessoas autônomas, né? Não são todos, não vamos generalizar. Mas são alguns clientes que a gente pega nessa situação. De ele não querer dar a entrada. Tipo, como é que tu vai fazer? Aí tu tem que explicar toda a tua situação. Na verdade, nem precisa explicar, né? Daí tu traz outra experiência pro cliente. Se o senhor quiser vir aqui na loja, conversar pessoalmente, a gente olha, assina contrato, tal, toma um café. Porque daí ele se sente seguro, a gente muda a experiência ruim, né? Então, toda a experiência negativa é uma oportunidade pra gente gerar experiências positivas, né? Gerar novas vendas e tal, né? Às vezes, só o café que o Jefferson faz já resolve. A não ser que o da Dona Maria, daí fica meio forte. Mas só da gente conversar, da gente levar isso, porque não tem o porquê da gente esconder. Olha, a gente precisa da entrada porque a gente precisa fazer a compra do material para poder entregar a sua obra, né? Então, a gente explicando isso para o cliente, ele já vê a transparência. Porque normalmente não acontece. Então, ele tendo essa confiança de ouvir também o que a gente tem para dizer, é o que vai fazer ele, não, pelo menos, tantos por cento eu dou, né? Não, o senhor pode dar tantos por cento então de entrada e tal dia a gente vai estar lá para fazer a sua obra, né? Normalmente o que acontece? A gente já manda, né, quando a obra é muito grande, já manda o material para a pessoa sentir mais confiança ainda. Não, eles já entregaram o material, então é óbvio que eles vão vir, né? Não tem como não ir após o material entregue. Então a gente sempre faz certos atendimentos requer esse tipo de atendimento, né? De a gente passar a maior confiança possível no atendimento já. Eu acho que puxando até o gancho que a Silvia colocou de você entregar o material no local, uma coisa que eu percebi que não só os vendedores, né, mas todo o time, toda a equipe, um todo, também tem que estar enganjado na mesma ideia e visão de atendimento com o cliente. Exatamente. Porque teve uma situação agora essa semana que foi auxiliar também numa entrega. E aí eu fui lá também, falei com a pessoa que ia receber lá os materiais, conversei com ela perguntou sobre então, tipo assim, você acaba gerando também uma comodidade da pessoa também, né? Porque não é só o vendedor, mas assim,
know-how, é o montador, é o auxiliar, é o cara que está entregando, é todo mundo querendo o bem maior da pessoa, né? Isso influencia bastante. Então começa, eu acho que desde a ponta lá, né? Desde da primeira pessoa atendendo até o final, né? Isso, a experiência completa, né? Como é que é o nome? É a trilha do cliente, não, a jornada A do jornada cliente. do A cliente, jornada né? do cliente, ela tem que ser completa com uma experiência top, né? E voltando lá atrás, quando tu falou que o cliente achou que a gente era uma empresa muito grande, né? Quando a gente estava começando. É porque a gente sempre tratou como um negócio. Então, se tu vai começar, tu não vai começar, né? Então, é engraçado porque assim, ó, eu era o setor de vendas, né? O comercial, o setor financeiro, o setor de qualidade também, muitas das vezes. Vou transferir para setor. É isso aí. Olá, tudo bem? Aí, tipo assim, o setor de vendas era a Espera pro Silvia. telefone. Aí o setor financeiro era a Daniele, Silvia Daniele. Mas assim, é porque tu tem que ter um conhecimento geral de todos os setores da tua empresa. Não é porque a tua empresa ela tá crescendo que tu vai, não, vou tipo assim, me ficar só no meu mundinho ali, né? E aí, como o Jefferson falou, todos têm que caminhar junto para um propósito maior, né? Lá no começo era só nós, mas agora cada um tem a sua função, então a gente precisa sempre caminhar junto para que cada um consiga desenvolver sua função de maneira. O importante é analisar tudo o que faz ser uma experiência boa, né? Olha só, coisas simples, cara. Quando eu comecei, eu ia fazer a medição lá do orçamento com a trena normal, né? Daí eu já vi que era inviável aquilo. Aí eu fui lá e comprei uma trena de 20 metros. Aí ficou pior. Eu sei onde que vai dar isso já. Até o dia que caiu um orçamento de prédio, cara, pra medir. Todos os andares diferentes, né? Cada apartamento com sua peculiaridade eu tive que medir na trena. O engenheiro, ele esperou o primeiro andar ali só. Ele olhou pra mim, virou as costas e foi fora. Eu, pra não, né? Continuei, fiquei acho que quase até meio-dia lá, eu e o pai ainda, puxando trena e vendo ali. E, cara, foi uma experiência terrível pra mim e pra ele. O que aconteceu? Eu tive que melhorar, né? Isso vai galgando, né? Ali foi uma trena, que eu tive que comprar trena laser e tal, né? Só que às vezes tu tá crescendo, ganhando dinheiro, tu não quer investir num carro melhor pra atender o cliente, né? Daí tu chega lá com o carro todo estrupiado da obra. Tô falando de serviço, de obra, né? Mas tu pode ser representante de algum lugar, tal, qualquer coisa. Toda a imagem que tu transmite para aquela pessoa, seja o carro que tu tá usando, né, a roupa que tu tá usando, como tu tá se portando, para aquela pessoa, ela tá te comprando desde o primeiro momento. É uma experiência que tu tá gerando para ela, né? Aí tu chega lá falando gíria, todo sujo, não sei o que, e tal, já vai diminuindo. Então, principalmente o linguajar, né? Exatamente. Aí isso não é uma cultura na tua empresa. Beleza, tu foi lá, atendeu isso muito bem, né? Atendeu muito bem e tal. Ele, cara, que impressão de empresa e tal, comprou. Aí, como no caso do serviço, tu chega lá o montador ou qualquer coisa que for, né? Qualquer um que for fazer ali o serviço ou entregar o produto, não tem essa visão. Aí chega lá xingando, chutando. Ô tia, não sei o que, dá um copo d'água aí. Já viu isso? Dá Wi-Fi. Já teve isso. Passa a senha do Wi-Fi. Caraca. Essa do Wi-Fi foi forte. É terrível, cara. Então, isso tem que ser uma cultura da empresa, né? A gente vai aprendendo porque aconteceu isso com a gente. Muitas vezes. A gente vai pegando aquilo, não, precisa melhorar. Isso aqui precisa melhorar. E daí tu vai criando uma cultura da empresa. De entregar sempre uma experiência melhor. Né? Tanto para quem vai fazer, como para quem vai receber. E não um investimento só em coisas materiais, né? Tipo a estrutura da loja ou até os carros e tudo mais, mas é investimento em profissionais. E a partir do momento que a gente começou a crescer, o Maicon fazia e hoje auxilia muito o Jefferson em tudo que ele faz. Mas era o Maicon que fazia. Então, tipo assim, a gente viu a necessidade de contratar alguém específico para aquela função. Exatamente. E aí é onde entrou o Jefferson na equipe. Porque senão o Maiquinho tava todo estrupiado. Teria já 2 Michael na empresa. Acho que nós vamos ter que mandar fazer um robozinho. Deus é mais. Porque daí tu começa a gerar muita sobrecarga naquilo, né? Tanto no maquinário, como no pessoal. Tu vai lá fazer um orçamento. Tu tem um computador lá de 1932, cara. Não aguenta, né? Não dá. Vai editar um podcast, né? Com o PC. Com o notebook. Daí tu fica ali. Eu sou o cara ruim. Sempre tem que estar evoluindo, claro. Não é um passo maior que a perna. Não, é sempre na medida, né? Na medida. Sempre na medida. Na medida, né? E o Marco é muito
nesse negócio de medida, ele é muito assim, né? Avançado já. Não, mas isso é interessante porque tu vai construindo uma equipe muito fortificada, né? Isso mesmo. Se fosse só eu, nós já tava arrebentado. Porque eu ia comprar tudo. Mas a experiência que a gente teve. Né? Só que são medidas, é muito legal isso, cara. Porque a gente tava lá com o nosso, eu com o Celta e o Marco tinha um Palio. Né? Os dois arrebentados, né? Mas entregando a melhor experiência possível. Passando na frente da Fiat, eu sabia que o CNPJ podia comprar um carro com 30%, mas isso eu já sabia fazer um ano. Eu nunca tinha parado lá pra perguntar. Mas é sério? Uma outra aqui. 48 vezes. Quanto é que Acabou! 48 Pagamos! vezes. É, tá 40. quitada, né? Tá Agora. quitadinha. Nem sabia disso aí. Uhum. Coisa boa. Então, daí já começa, né? O Marco já, daí eu já emocionado, né? Nunca tinha tomado a atitude de ir lá comprar um negócio, mas daí, deu certo, beleza. Vamos colocar rádio, vamos colocar isso, vamos colocar película. O vendedor tava fazendo a parte dele Claro, e jogar tava pra mim. oferecendo. E eu emocionado já queria. Daí, não, vamos fazer isso aí. Não quero isso aqui não, só quero o carro. Vamos lá. Então tu vai construindo pessoas com visões diferentes e vai trazendo uma equipe muito forte. Porque se tu trazer só a equipe da mesma visão, tu vai pender para um lado. Todo mundo remar pro mesmo lado, tu só vai ficar girando em círculo. A gente hoje, o que pesa pra gente é a mão de obra, é o braçal, né? Mas, pra quem tá começando agora, né? Se você não tem, talvez, essa qualificação, por exemplo, digamos que seja na venda, porque o atendimento inicial é o que encanta o cliente e faz ele entrar nessa jornada contigo. Se tu já der uma ré ali na entrada, tipo, tu já, né, perdeu a venda, perdeu o cliente, já não tem mais experiência que tu vai conseguir recuperar. Então, tu não tem experiência com a venda, no caso, né? Comercial. Mas, com certeza, tu conhece alguém próximo de ti. Tu frequenta lugares, tu conhece, tu tem uma familiaridade, né? Então, tentar ficar mais atento às pessoas que estão à sua volta e absorver mais as informações delas. E talvez tu tá com um mega vendedor ali do teu lado que tu ainda não viu, porque tu não tá visando aquilo ali. Então, eu não tenho experiência com logística, com qualidade e tudo mais. A gente não tinha, né? Tipo, tinha o Michael que fazia toda a função da empresa. E aí o Amilcar começou a perceber que o Jefferson, ele era muito pra frente nesse lado, entendeu? E ele trabalhava lá na empresa que... Ele ficou muitos anos lá. E o Jefferson veio da igreja. Tipo, um contato nosso da igreja, entendeu? O Michael foi um achado, né? Caiu de paraquedas, assim. Deus botou. Não, é sério, cara. O Michael foi um achado. Desculpa, vocês não vão achar outro igual. Não tem outro alemão. Já casamos. Já era. Mas realmente, tipo, tu pode ficar atento àquilo que tu é fraco, que tu ainda não conseguiu desenvolver, buscar pessoas que vão entrar contigo nessa jornada Ambiente, né? Já começa a gente já começa a ir para ambiente já, porque olha só, um sonho meu era ter um podcast, né? Depois que comecei a ver e tal, e daí o Michael sempre retraído, né? Mas sempre querendo aprender. Isso ele tinha muita garra, né? Muita garra de querer aprender. Beleza, vamos pra frente. E a gente vê como ele tá buscando agora conhecimento em livros, em não sei o que e Curso, tal, né? Às vezes ele começa a se julgar assim, dizendo que não... cara, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, mas ele não vê a evolução que ele tá vendo. Esses dias eu cheguei aqui, ele tava escrevendo um livro aqui pro funcionário. Conselhos, cara, que há 4 anos atrás, nunca. Não tirava Entendeu? dele. Conselhos de família, cara, assim, coisas profundas, entendeu? Isso são experiências novas, né? Se permitir passar por experiências novas que vão te desafiar a melhorar. A gente fica ali, às vezes, atendendo de uma forma e não quer melhorar, não quer... Aí, cara, tu vai ficar só naquela conchinha. A gente tem Aí se expõe a um cliente que te desafia, tu precisa melhorar, tenta absorver aquilo ali. Cara, ele tá me xingando por quê? O que eu fiz de errado? Né? Não ir de frente com a tua visão. A Bíblia já fala, né? Paulo diz ali que se tudo lhe é lícito, né? Mas nem tudo lhe convém. Então, assim, tu tem que... na verdade, não é isso aí. Tu tem que ouvir tudo e reter o que é bom. É isso aí. Né? Se tu ficar naquele mundinho ali de nunca absorver o que está acontecendo ao teu redor, tu nunca vai evoluir, né? Na Bíblia já diz, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, né? Ouvir tudo
e reter o que é bom e fugir do que é mal. Ah, o cara tá te xingando, aquela experiência tá sendo ruim, o que que tá sendo bom pra ti aquilo ali, né? Então identificar isso ali e sempre atrair pra ti. Tem que ser uma esponja do que é bom, Isso. né? Teve um major na minha época de quartel que ele falou uma coisa que eu nunca esqueço, cara. Ele falou, basicamente o que eu falei, o que Paulo falou para Tessalonicenses, ele falou assim, cara, tu tem que pegar o exemplo que é bom. Do jeito dele, né? Ele é meio cearense. Tem que pegar o jeito que é bom. Eu fumo aqui, tu não vai fumar, senão tu vai morrer. Mas o que que eu sou bom? Sou bom líder, então tu vai lá e vê isso aí. Eu sou bom em... Então tu... Ah, isso é verdade. É isso, né? Pra tu gerar novas experiências, tu tem que absorver o que é bom ao teu redor e transmitir para outras pessoas. Se foi bom pra ti, provavelmente vai ser bom pra outra. Se não foi, tu já reduz, né? Vai regulando ali. Mas é importante, todo ambiente gera outras experiências, né? Se tu tá tendo a mesma experiência de sempre, é porque tu não tá se desafiando, não tá pulando para outros ambientes, não tá tendo outras experiências, né? Então absorver, tu se desafiar, encontrar outras experiências para tu transmitir isso. No teu negócio, na tua vida familiar, na amizade, enfim, né? E eu acho que pra gente finalizar já, queria que tu, Jefferson, manda uma frase top. Olha, avaliando dentro do que a gente conversou hoje, né? Tudo que a gente falou, eu acredito que assim, hoje dentro da loja, como eu cuido da parte final, né, do processo, eu diria que você tem que cuidar de tudo, desde o início até o final. Mas não esquecendo que cada parte que passa dentro do processo, essa pessoa, ou quem cuida, ou quem faz, é um ponto importante para que a experiência do cliente. Então, não é desde o começo lá, fiz bonito na venda, mas errei no pós-venda, entendeu? Então, eu digo assim, é um conjunto. Então, eu diria assim, uma frase para resumir tudo, é um conjunto. Então, é do início ao fim. Então, é você, da primeira pessoa que está atendendo, o vendedor, a pessoa que vai fazer todo o trâmite de logístico, quem vai entregar, quem que vai descarregar, entendeu? Todo mundo tem que ser na mesma vibe, no mesmo pensamento, com a questão de quê? De querer que o cliente tenha uma experiência melhor. Top. A jornada. Resumindo. É isso mesmo. A jornada, verdade. Manda a tua braba aí. Olha, eu vou resumir em você investir em você mesmo. Por quê? Faz pouco tempo que a gente está passando por um processo, né, pessoal, onde eu estou conseguindo me autoconhecer. E depois que a gente começou, né, faz mais ou menos uns 2 meses que a gente tá nesse processo, assim, que eu vejo muito Deus, né, nesse processo. Quando eu consegui me autoconhecer, eu consegui entender todas essas situações que eu trouxe aqui. Por exemplo, por que que eu explodia, né, com facilidade, por que que eu retia muito o problema dos outros, eu retia pra mim, no caso, né? Eu internalizava tudo, eu não conseguia conversar, não conseguia me expor. Então, foi a partir do momento que eu comecei essa jornada de auto me conhecer que vou conseguir mudar com os outros também. Então, eu acho que a gente nunca vai conseguir atender um cliente de uma forma que a gente mesmo ache boa, né? Fazer essa experiência ser boa para ele se a gente estiver sempre no mesmo mundinho, sempre ali com medo, né? E não se autoconhecendo. Então, invista em você mesmo. Invista em curso, mentoria, livros, né? E acho que é isso aí. Galera, eu vou deixar aqui pra vocês um dos mandamentos que o maior mestre que já existiu passou nessa terra aqui. O maior mestre que já pisou nessa terra falou: amai o teu próximo como a ti mesmo. O cliente, ele tá direcionando o tempo dele pra ti naquele momento. O que tu queria que o outro fizesse pra ti se fosse você no lugar dele? Então, se colocar no lugar do próximo faz muitas coisas ser resolvidas. A parte que a Silvia falou de estar se conhecendo, ela entendeu alguma coisa dela e ela tá entendendo o porquê das reações de outras coisas que acontecem em volta. Então, se colocar sentindo a dor do outro, vai te levar para lugares que, olhando pro teu umbigo, não te levaria. É verdade. Então é isso aí, galera.
Esse foi mais um episódio do Estrutura Cast. Espero que tenha ajudado você, empreendedor que está começando. Galera, se inscreve nesse canal. A gente está colocando conteúdos valiosos de pessoas que estão do teu lado e muitas vezes tem muito valor, né? Então, o nosso objetivo aqui, a nossa missão é trazer esses anônimos para trazer essas experiências. E essa foi a nossa experiência do Estrutura Gesso para o Estrutura Cast. Muito obrigado pela participação de vocês. É uma honra sempre estar servindo e trabalhando dia a dia aí com vocês. E sempre estar evoluindo, passando de fase com uma equipe tão maravilhosa aí. Deus os abençoe muito. E é isso aí, galera. Valeu! Valeu.